Bom, então, meu nome é Glaucio. Hoje nós vamos falar sobre degenerações periféricas da retina. Antes de começar, gostaria de chamar a atenção para o nosso canal no YouTube, onde a gente tem uma aula de 2022 que a Isadora Rabelo fez, uma aula sobre o mesmo assunto, né? Ela abordou de forma excelente, completa, e hoje meu objetivo foi fazer um enfoque um pouquinho mais sucinto, né? E trazer um pouquinho mais para a nossa prática do dia a dia. E, e quem aí quiser, às vezes, pegar alguns detalhes, recomendo que volte na aula dela, assista lá, curta, compartilhe e se inscreva aí no nosso canal. Então, antes de começar, é importante a gente trazer alguns conceitos que vão nortear e basear tudo aquilo que a gente vai apresentar hoje. Gostaria de começar falando sobre o que são basicamente as degenerações periféricas. São áreas de afilamentos na retina, na sua maioria, com sobrepostas aí por vítreo liquefeito e que, em boa parte das vezes, tem adesões vitreoretinianas em suas margens. Importante também a gente trazer, logo no início, aquilo que eu chamei aí de o tripé do descolamento de retina, que é a cinérese vítrea, a tração e a rotura, para que ele aconteça. Então, vamos falar primeiro sobre a cinérese. A cinérese vítrea, ela acontece por meio de um processo chamado síntese, né, desse vítreo, que nada mais é aí, bem, a grosso modo, a liquefação do vítreo, e essa liquefação vai formando cavidades, bolsões, lacunas, né, nesse core vítreo, e que isso vai se expandindo aos poucos e podem então vir a colapsar, e esse colapso dos bolsões vai, em última instância, gerar um descolamento, muitas vezes, né, assimétrico desse vítreo, onde então a gente vai ter trações. Essa é uma imagem swap source, né, onde a gente vê esse bolsão ou a bursa pré-macular de Worst, de vítreo liquefeito, menos essa área hiporrefletiva, né? Entre 14 e 18 anos de idade, né, estima-se que aproximadamente 20% do volume do vítreo já esteja liquefeito. E quando a gente, por volta dos 80, 90 anos, mais de 50% do corpo vítreo é liquefeito, certo? Essa é uma outra imagem que eu tirei do Ryan, onde também, pelo método de coerência óptica swipe source, a gente consegue ver as fibras aí do vítreo, e essas imagens hiporrefletivas são áreas de liquefação, né? Aquela síntese que a gente comentou. Então, existe essa área pré-macular, né, que a gente falou sobre a de Worst, né? Mas existem outras alterações que a gente consegue perceber aqui. Então, essa sequência compara a imagem de uma mulher de 24 anos, com um diâmetro axial mais ou menos em torno de 24, e uma mulher de 34 anos, numa década, com diâmetro axial em torno de 26. E as setas apontam aqui, ó, fissuras pré-vasculares, que são áreas onde esse vítreo se liquefaz e geralmente se solta primeiro, né? Aqui a bursa, aqui ó, o espaço pré-papilar, ou a bursa pré-papilar, ou área de Martegiani, e aqui algumas cisternas também, que são essas lacunas um pouco mais anteriores, né? Na paciente mais velha, a gente consegue ver isso também. E destaco aqui, nessa cabeça de seta, na imagem E, não, perdão, na imagem F, esse plano de fissura degenerativa que aqui a gente consegue ver mais claramente com algumas fibras condensadas, né? Então, isso daqui, quando conflui e colapsa, pode então evoluir para um descolamento anômalo do vítreo, também chamado de descolamento agudo do vítreo posterior ou sintomático, certo? E nesses casos, a incidência de rotura, né, na periferia desses pacientes, ela chega até 18%. E esses pacientes, então, vão aparecer para a gente com sintomas, como que eu chamei aí de 3 Fs: floater, fotopsia e a falta de campo visual, né, que seria perda de campo visual, se houver ali uma infiltração e já um descolamento de retina.
E os sinais que a gente pode encontrar comumente aí associada a esse DVP sintomático é hemorragia vítrea e células ou pigmentos vítreos. Os três primeiros, quando presentes, né, denota para a gente aí um risco de encontrar uma ruptura no exame inicial de 7 a 18%. Já a hemorragia vítrea sobe esse risco de rotura para até 70% em algumas referências. E aqui o ultrassom é de suma importância, onde a gente consegue, em 67% dos casos, encontrar essa rotura já a ultrassom, não só também o DVP, né, mas também a rotura e até mesmo o descolamento. E se presente células ou pigmentos, o risco de ter uma rotura nesse paciente sobe ainda mais, para 90% em algumas literaturas. Um outro componente desse tripé do descolamento é a tração. E aqui eu trouxe para destacar as áreas de maior adesão do vítreo, sendo a base vítrea a primeira e a mais forte delas, certo? Seguida aí pelo disco, depois pela mácula e pelos grandes vasos, onde a gente conseguiu ver naquela moça de 24 anos lá as lacunas pré-vasculares, né? Então, áreas que costumam se liquefazer e se soltar antes. E a academia, ela costuma classificar em estágios esse processo, né, de descolamento do vítreo posterior. Sendo o estágio um aquele onde você ainda tem uma adesão na fóvea, mas que já começa então a aparecer uma separação, né, desse córtex vítreo lá da limitante na área perifoveal. O estágio 2 você então já não tem mais nada de adesão desse córtex na limitante na região da mácula. E o estágio 3 o ponto de adesão é o disco, né? E por fim, o estágio 4 seria o completo descolamento aí do vítreo posterior. E então, como a gente já comentou em alguns slides anteriores, seria então a base o ponto de maior adesão, aonde a gente teria essas trações, e é por isso que é tão frequente essas roturas. E aí aqui eu trouxe essa imagem, né, da uma retinografia, e também é para a gente ver onde foi feito esse corte de OCT, um OCT de grande angular, que mostra para a gente, né, que na borda ali da lesão há mesmo uma tração que está evertendo essa borda, né? Se a gente reparar bem na imagem da retinografia, a gente consegue, inclusive, perceber que tem infiltração ali, um DRzinho ali subclínico, né? Iniciando. Eu tirei esse fluxograma, que é o fluxograma do DVP sintomático, da fisiopatologia do DVP sintomático que o Ryan coloca, né? E a gente está falando aqui, ó, dessa sequência aqui. Então, existe essa liquefação do vítreo sem uma deiscência completa vitro-retiniana, né? Que caracteriza esse DVP anômalo e que, como não há separações, né, das fibrilas desse córtex vítreo, que a gente chama de vitroesquise, a gente vai para esse braço de evolução que existe essa separação do córtex completamente, né, em algumas áreas posterior, mas que aí ela pode acontecer lá do polo posterior, gerar tração na periferia, ou então às vezes ela acontece nas áreas mais periféricas e ficam aderidas lá na fóvea, na mácula ou no disco e faz a síndrome de adesão vitreopapilar ou vitreomacular, e quando na periferia vão fazer os descolamentos. Então vamos falar agora um pouquinho sobre as roturas. Basicamente, o conceito de rotura é um defeito de espessura total da retina, e esses podem ou não apresentar tração nas margens. Em geral, quando não tem tração, são roturas assintomáticas, e as principais representantes aí são os buracos operculados, atróficos, alguns chamam até de forame retiniano. Já as roturas sintomáticas são ferraduras ou flaps, que em sua maioria têm tração e que se associam, né, com o descolamento de retina regmatogênico em até 55% dos casos. Bayer e Davis, né, fizeram um estudo observacional ao longo de 5 o Bayer e 11 anos o Davis, de 74 anos, de 74 olhos. E o que eles observaram é que nenhum buraco operculado assintomático evoluiu para descolamento de retina regmatogênico. Em contrapartida, sabe-se que as ferraduras com tração vão evoluir para descolamento de retina regmatogênica em aproximadamente 50% dos casos, porém, se submetida a terapia, como crio ou laser, reduz o risco de evolução para um DR para menos de 5%.
Aqui eu trouxe essa imagem que mostra para nós uma roturinha aí operculada, né? Que aparentemente não tem flap, não tem nenhuma borda com tração, mas que se a gente faz o OCT, a gente consegue perceber que existe sim tração, que nem sempre essas roturas assintomáticas são tão benignas assim. Então é importante manter vigilância sobre esses pacientes. Cabe aqui também trazer a conceituação de rotura gigante. Geralmente são aquelas com extensão maior ou igual a 3 horas de relógio, ou então 90 graus, que podem ou não estar associadas ao DVP, estando associado na maioria das vezes. Skepens dividiu elas em quatro tipos: o idiopático, traumático, relacionadas a degenerações periféricas, como látice e buracos sem pressão, e o iatrogênico. No dia 28, nós vamos ter uma aula que fala bem sobre a abordagem cirúrgica desses defeitos retinianos, como as roturas gigantes. Mas e no caso dos pacientes que têm a rotura gigante no olho e que talvez, né, tenham um fator de risco ou por si só ter rotura gigante é fator de risco para manejar o outro olho, né? Como é que a gente deve seguir? Faz laser 360 ou uma faixa profilática? Então, aqui eu trouxe dois trabalhos, esse foi publicado em 2020 no Retina, onde ele avaliou que pacientes que não foram tratados com PFC 360 e tinham rotura gigante com descolamento no outro olho, 43% evoluiu para DRR. Já os que foram tratados, apenas 12,8% tiveram descolamento e ainda, né, submetidos ao laser, apenas 1,3% desses pacientes tiveram mácula off. Então, uma evidência de que provavelmente tratar o olho contralateral de um paciente que tem rotura gigante, mais DR, previne a descolar. E para contrastar e depois a gente debater, né, eu trouxe essa outra publicação um pouco mais antiga, mas que também comparou 150 óleos, dos quais aí 100 foram tratados. Desses 100 que foram tratados, 10,35% evoluíram para descolamento de retina regmatogênica. E aqui o tratamento foi 95 óleos tratados com laser e 5 óleos com a faixa 360 profilática. Os pacientes que descolaram a retina foram os submetidos ao laser. E os submetidos ao banco, apesar de um N muito pequeno, nenhum descolou. Enquanto que os que não foram tratados, 16% tiveram essa evolução para o descolamento de retina regmatogênica. E um dos principais diagnósticos diferenciais das roturas gigantes é a diálise retiniana, que nada mais é que a separação da retina lá ao nível da hora serrata, e geralmente secundária a trauma contuso. Quando você fala em trauma contuso, é muito mais comum a gente ver homens jovens vítimas desses casos, né? E por isso são essa diálise mais comumente encontradas nesse perfil de paciente. E elas são responsáveis aí por 6 até 17% dos descolamentos de retina regmatogênica. Bom, cabe relembrar aqui que o vítreo, na maioria das vezes, está bem aderido aqui. Então, seja lá qual for a estratégia adotada, se for cirúrgica, se for a vitré, principalmente, né? É preciso aliviar e fazer um bom descolamento do vítreo posterior e tirar essa tração na borda. Bom, então tudo isso é importante para a gente poder identificar quais são os pacientes que vão merecer ser tratados profilaticamente, uma vez que degenerações periféricas podem não predispor ao descolamento ou predispor. Vou começar falando das que não predispõem, e a primeira que eu trouxe aqui foi a degeneração cistoide. Ela é a mais comum das que não predispõem e, anatomicamente falando, são espaços cistoides ao nível de plexiforme externo e nuclear interno. Aqui no canto da imagem, a gente fizer um corte aqui com a CT, a gente percebe esses espaços cistoides com fibras aí das células de Miller, né, estiradas aí. Ao fundo de olho, a gente vai observar microcistos na hora serrata, que podem ser lineares ou reticulares, e essa é um fator de risco, né? Essa degeneração é um fator de risco para a retinosquise degenerativa reticular. O segundo tipo que eu trouxe é o paving stone, ou em pedra de calçamento, né? A prevalência dela é de aproximadamente 22% dos pacientes com mais de 20 anos, e se caracteriza por uma atrofia de retina externa com adesão dessa retina abrupta. Ao fundo de olho, ela, em geral, um terço, né, bilateral e inferior,
como a gente consegue perceber na imagem, e esse aspecto em saca-bocados e placas confluentes. Terceiro que eu trouxe para nossa apresentação é a hipertrofia do EPR. Ela é uma hiperpigmentação perivascular fina que aumenta com a idade e geralmente é assintomática, mas ela pode ser classificada como adquirida ou congênita. E dentre as congênitas existem três tipos: a atípica, a solitária e a multifocal. A atípica tem uma prevalência baixa de 1,2%, porém ela se associa à polipose adenomatosa familiar. E a sua característica é que elas são fusiformes com halo hipocrômico, como nessa imagem aqui. E por que que é importante saber? Porque essa característica está presente em mais de 90% dos casos de polipose adenomatosa familiar, demonstrando, então, se você estiver diante desse caso, né, de um caso desse, é importante você rastrear o paciente e familiares. Já a multifocal, também chamada de Beer tracts, podem ter essas hiperplasias, essas hipertrofias, perdão, até polo posterior, média periferia. A grande imagem, que é o pano de fundo aí do slide, é uma forma solitária. E as hiperplasias do EPR? Geralmente, né, esse termo gera alguma confusão. Outro dia os R1s me perguntaram qual era a diferença. E a hiperplasia nada mais é que uma hiperpigmentação associada a áreas de tração vitretinianas crônicas de baixo grau e longa duração, que podem estar presentes no látex, como a gente viu lá na capa de abertura da aula. E as degenerações que vão predispor o DR? Vamos começar falando sobre a degeneração látice, ou também chamada entreliça, cuja prevalência é de 6 a 8% da população mundial. E ela está presente em até 30% dos pacientes que têm descolamento de retina regmatogênico. Não quer dizer que 30% dos 10 é por conta de látice, né? Suas características, ela também é um terço bilateral, temporal superior, com esse aspecto entreliça que os vasos hialinizados proporcionam, né? É possível também ter a hiperplasia de EPR, como eu acabei de comentar, e pode ser acompanhado de buracos atróficos. E quando acompanhado de buracos atróficos, é possível que a gente tenha DR subclínico, que nada mais é que um DR, um descolamento da retina periférico assintomático secundário aos buracos. Mas que, de modo geral, por aquilo que a gente encontra na literatura, se não estiver acompanhado de DVP, é possível ser somente acompanhado, sem tratamentos profiláticos. Os tufos vitreoretinianos estão aí presentes em mais ou menos 5 a 10% dos pacientes que evoluem para descolamento. E como características, são anormalidades congênitas, são pequenas elevações branquiçadas redondas que a gente pode ver ali do equador até a periferia, e é mais comum estarem na região temporal, né? São compostas por tecido glial e por uma forte adesão vitreoretiniana. Snail track ou rastro de caramujo predispõe ao DR e é um afilamento com aumento da adesão vitreoretiniana. Como a gente pode ver na imagem, ela geralmente assume um aspecto circunferencial extenso, uma extensão maior do que o látex, e é comumente encontrada na região temporal superior. Não é tão frequente encontrar associado aqui buracos atróficos. A quarta que eu trouxe aqui que predispõe ao descolamento são as retinosquises degenerativas, uma prevalência de 1,65 a 7% da população maior de 40 anos, porém, menos de 2% se associa com descolamento de retina regmatogênico. Nada mais é que uma separação das camadas da retina neurosensorial, que raramente progride. Mas, se houver altura de folheto externo, né, elas podem aí se associar com, podem evoluir para descolamento de retina regmatogênica em até 50% dos casos. Portanto, é importante o laser profilático nesses casos. Para diferenciar, né, do descolamento de retina, é comum a gente às vezes receber encaminhamentos externos dizendo que é um caso de descolamento e a gente vai ver a retinosquise, né? Então, uma forma prática de diferenciar é através da indentação, da inflexão ali ao exame, né? Da oftalmoscopia binocular indireta. Porque se você indenta essa área, ela levanta como um todo e não ocorre uma aproximação da parede ocular em relação a esse bolsão, né? Fora que ele é um bolsão de modo geral mais liso, né? Pouco móvel e que aqui, como a gente falou, pode ser marcado com um laser. Então, como é que a gente vai conduzir esses casos quando a gente tiver
diante deles no nosso dia a dia. Por mais que tenhamos passado 2 anos aí desde a última apresentação sobre esse tema no nosso canal, esse material aqui ainda traz, assim, de forma bastante organizada e prática, um guia, né, para a gente poder conduzir esses casos. Óbvio que, como são casos muitas vezes raros, a literatura ela não tem evidências robustas para todos os tipos de casos que a gente pode encontrar para todas as variações, e acaba tendo divergências. Às vezes, como a gente comentou, um trabalho aponta que tratar vale a pena, o outro não. Então, não é um caso tão simples, e muitas vezes a gente se baseia aí nesses guias que tentam trazer um pouco de luz e evidência. Vamos começar falando sobre a rotura em ferradura sintomática, que seria aí os flashes, os floaters, né, em pelo menos aí 3 meses, nos últimos 3 meses. Aqui é quase que unânime, onde você pesquisa, né, você encontra que o tratamento é recomendado. Como a gente comentou, você reduz a chance de evoluir para um descolamento de 50% aproximadamente para 5%. E tratamento deve acontecer, aqui a gente mostrando com o laser, em todos os bordos da lesão, né? Se você reparar, eu fiz essa sobreposição porque a imagem não revela que a borda anterior da lesão foi cercada, e dessa forma você não previne. Uma das principais causas de falha do tratamento é não circular, né? Não fazer em todos os bordos da rotura. Então é importante, se não conseguir fazer no bordo anterior, eles falam para fazer hora to hora, né? De hora até hora serrata, como se fosse um U, para que não tenha progressão aí, mesmo que ainda tenha esse componente tracional presente. Sobre diálise etiniana, ele traz aqui a questão da presença dos sintomas. E se você tiver sintomas, você deve tratar. Mas e se for assintomática, né? Nesses casos, ele comenta, a academia comenta que não há consenso sobre o tratamento, né? E que eu acho de bom tom a gente sempre considerá-lo, tá bom? Sobre rotura operculada, ele também traz que as sintomáticas podem não ser necessários tratar. Isso porque aqui a gente consegue ver o destacamento do flapzinho, não existe mais flap, ele não está ligado lá embaixo. Então, em tese, não teria tração nos bordos da rotura. Porém, a gente viu, né, que nem sempre é assim. Eu trouxe aquela imagem logo lá no início que o OCT demonstrava bordos com tração sem que houvesse um flap ou uma ferradura. E se for uma ruptura operculada assintomática ou atrófica? Nesse caso, eles dizem que raramente se recomenda tratamento. Com relação à ruptura traumática, não tem muita discussão, usualmente deve-se realizar o tratamento, e aqui nessa sobreposição a gente vê que o tratamento foi de fato bem realizado. Em geral, com um parâmetro, né, de 200 a 500 micrômetros, com energia necessária para realizar uma marca cinza branca, com espaçamento de uma marca de laser entre duas marcações, fazendo aí em todos os bordos de 3 até 4 fileiras. E se nós estivermos, então, diante de uma ruptura em ferradura assintomática, um achado de exame, o paciente não veio por conta disso e você encontrou lá, trata ou não trata? Aqui, o que ele traz para nós é que você deve sim considerar tratar. Se tem ferradura, provavelmente tem tração. Porém, se houver sinais de cronicidade, como por exemplo linhas de demarcação ao redor da rotura, né, ou hiperplasia de EPR ali, você então você estaria autorizado a não tratar e acompanhar esse paciente. E sobre a degeneração látice, polêmica, que traz aí diariamente casos que a gente muitas vezes fica em dúvida, né, na rotina. Bom, se ela for assintomática, com ou sem buraco atrófico, geralmente não requer tratamento, mesmo se tiver descolamento subclínico, como a gente comentou. Se você estiver diante de um descolamento subclínico ao redor dessa degeneração e você conseguir documentar uma progressão, aí nesse caso sim, o guideline da academia recomenda tratar. Ou ainda, né, se não tiver progressão documentada, mas você estiver assistindo um descolamento do vítreo posterior sintomático, com ou sem rotura, é importantíssimo o tratamento, porque o DVP,
no látice, né? É mais importante o DVP causando rotura do que o próprio látice. E se tudo isso que a gente estiver falando for no olho contralateral a um olho com DR, né? E aqui não há consenso sobre o tratamento, certo? A gente trata profilaticamente, acompanha, sabendo que o risco é baixo. O que a gente faz na Unicamp é que a gente trata profilaticamente. Se há um olho com DR, o olho contralateral tiver látice, mesmo que assintomático, a gente considera sim o tratamento. E agora, eu trouxe aqui esse trabalho publicado pelo Bayern, que acompanhou 423 olhos com látice também por 11 anos. Desses 423, logo no início do trabalho, 150, ou seja, 35% deles, tinham buracos atróficos, né? E desses 150, quase 20% dos pacientes tinham menos que 30 anos, ou seja, o status do vítreo provavelmente era colado. A localização dos buracos, 66 olhos tinham buracos superiores, 106 tinham buraco inferiores. E desses 150 ainda tínhamos 10 olhos com um descolamento subclínico maior que um diâmetro de disco já no início ali da observação. E ao final desse período de 11 anos, ele observou que somente 6 olhos desenvolveram um novo DR subclínico e para impressionar ainda mais, somente 3 evoluíram com descolamento regmatogênico. 2 por roturas operculadas na área do látice e um por rotura em ferradura pós-DVP. Então, traz aqui para nós uma evidência, né, de que realmente é raro o látice evoluir, ainda que com buracos atróficos ou até mesmo DR subclínico. Esse outro trabalho aqui é uma revisão que mostrou que existe, né, o látice é um fator de risco para roturas e também para descolar a retina em pacientes que serão submetidos à cirurgia de catarata. Não só de catarata, toda e qualquer cirurgia de segmento anterior. E aqui é um ponto também de divergência e que não há uma recomendação baseada em um fortíssimo nível de evidência, né? E aí, nesses casos, gostaria até de incluir no nosso debate, aqui a hora que encerrar a apresentação, se a gente deve ou não fazer laser. O paciente tem látice, vai ser submetido, por exemplo, a faco, fazer ou não fazer. Que o trabalho aponta é que é fator de risco e que talvez tratar seja benéfico profilaticamente. Então, para resumir, eu trouxe duas tabelas desse guia, né, desse guideline da academia, que eu não vou ficar lendo aqui, mas basicamente tudo que a gente falou está tabulado aqui. Então, fica como um material, né, de rápido e fácil acesso aí, para quem quiser usar, printar. E aqui tem também uma segunda tabela, onde ele descreve como seguir, né? Se você segue o paciente com uma rotura assintomática, uma rotura em ferradura assintomática 2 semanas após o laser, depois de 4 a 6 semanas, enfim, e assim por diante. Então, é um bom material de consulta quando você tiver alguma dúvida, abrir essa tabelinha e dar uma olhadinha para ver se você segue direitinho seu paciente, não coloca ele em risco, não negligencia o risco desses descolamentos do vítreo, dessas roturas e degenerações. Bom, era isso aí que eu tinha para falar. Muito obrigado